Pai amado, misericordioso, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus, que nos deu o nosso Salvador, para que nós estejamos mais próximos de Ti, Pai, misericordioso. O Senhor, que nos conhece tão bem, sonda os nossos corações, sabe de todas as coisas, que o Senhor venha de encontro às necessidades de cada um dos irmãos nessa noite, que console todos os corações aflitos, que o Senhor conforte, que o Senhor dê a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz completa que só o Senhor pode dar. Que o nosso coração venha ser preenchidos com o seu amor, com o seu vigor, nos dá força, nos dá ânimo, nos dê motivo para viver, Senhor. Nós precisamos ter um motivo, e o motivo está em Ti, o motivo está em Seu Filho, Jesus Cristo, que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo acusado, Ele se deu por amor. Todos os dias nós vemos, Senhor, os sinais da volta do nosso Senhor Jesus, está cada vez mais perto. Tudo aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, nós estamos vendo aos nossos olhos. Tudo que antes estava somente na palavra, hoje nós vemos acontecer cada uma das coisas, cada um dos sinais. Mas o nosso Senhor disse que quando víssemos tudo isso, todo esse sofrimento e todas essas coisas ruins acontecendo, que nós erguêssemos os nossos olhos, nossos braços aos céus, olhássemos para cima, porque está mais próxima a nossa redenção. E é isso que nós cremos, Senhor. Nós cremos no fim da injustiça, no fim da dor, no fim do sofrimento. Nós queremos ter paz, nós queremos ficar para sempre com os nossos entes queridos, com todas aquelas pessoas que mais amamos, Senhor, sem a dor da perda, sem a dor da distância, ó Pai. E é isso que nós cremos, nós esperamos ansiosamente a sua volta, o seu retorno, para que esse fim desse sofrimento acabe. Mas para isso, Senhor, nós precisamos também orar por cada um dos irmãos, que o Senhor toque outros corações e que mais pessoas possam reconhecer que só há salvação em Ti. Eu sei que o Senhor espera outras pessoas, o Senhor quer salvar muito mais, e por isso que as coisas não se cumpriram na sua totalidade. Foi pela sua misericórdia, porque o Senhor nos esperou e ainda espera que outros possam ser tocados. Que o Senhor possa, através da palavra do irmão Marlon hoje, tocar outros corações, que mais pessoas possam reconhecer que só em Ti, Senhor, nós encontramos a salvação, só em Ti nós encontramos a paz, só em Ti nós encontramos tudo aquilo que precisamos, Senhor, para passar os dias que temos nessa terra e para ter a eternidade ao Seu lado, ó Pai. Sede essa ponte, Jesus, fica conosco, nós precisamos do Seu Espírito Santo, da Sua santa presença nos preenchendo, enchendo nossos corações do Seu magnífico amor. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo o mal, principalmente das crianças, Senhor, que se encontram em tantos perigos desse mundo, livre de perigos das drogas, livre da violência, que o Senhor possa colocar as suas mãos santas em cima de cada uma delas, que o Senhor possa trazer a união ao seu povo remanescente, que nós estejamos cada vez mais revestidos de Ti, Senhor, com pensamento em Cristo, com pensamento no alto, que nós possamos fazer a Sua vontade acima de todas as coisas, adorar ao Pai, somente a Ele, e colocar-te em primeiro lugar da nossa vida. E desse modo, todas as outras coisas em nossa vida serão acrescentadas, pois nós confiamos na Tua palavra, que cada dia mais se cumpre e nós temos a confirmação de cada coisa que acontece, Senhor. Muito obrigado por ser tão misericordioso, por nos aguardar, por esperar os corações endurecidos
se voltarem para ti, Senhor. Muito obrigado por ser um Deus tão misericordioso, tão amoroso, por nos dar esse privilégio de ouvir cada noite a sua palavra. Que o Senhor possa tocar muitas pessoas, que muitas vidas possam ser transformadas, que elas consigam enxergar o valor que tem uma vida, consigam enxergar que o Senhor deu o seu Filho único para que nós, pecadores, tivéssemos a chance da salvação eterna. Eu te louvo, Senhor, e te falo que o Senhor é santo, 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 misericordioso. Não tenho palavras para agradecer tantas coisas que o Senhor está fazendo na minha vida e em nosso meio, na vida de todos os irmãos aqui. Muito obrigado por ser maravilhoso e misericordioso. Fale conosco essa noite. Fique com nós, que a sua presença santa seja na nossa casa e na nossa vida, para o todo eterno sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Que a graça e Amém. a paz de Jesus seja com todos, seja com todos, seja com todos. E que o amor do Pai seja com cada um de nós. Bem, ontem nós estudamos o capítulo 14 do livro de Romanos, da carta aos Romanos, onde os crentes não devem desprezar e nem condenar uns aos outros, né? Devem cuidar, não se servir de escândalo, e o apóstolo também mostra que a atitude de condenar é errada por diversas razões. Ontem, mais precisamente, foi tratado ali das questões alimentares e do dia de guarda, né? Contudo, na questão alimentar, que é fundamental para todos nós nesse tempo em que vivemos, nós entendemos que vivemos realmente em tempos perigosos, né? E todos os perigos estão nas prateleiras de supermercado, esses perigos estão na alimentação nas ruas, e Deus, misericordiosamente, ele se preocupa com a alimentação do seu povo. Nós, no último sábado à tarde, nós ali com o irmão José, falamos um pouco sobre o jejum. Contudo, o padrão do nosso Pai Celestial, ele ainda é muito, muito mais elevado do que o nosso próprio entendimento, e assim o é, e assim o será. Então, o nosso Pai Celestial, ele quer nos elevar a uma condição, aonde nós não sentiremos nem fome e nem sede neste mundo. Então, o Pai, ele tem essa preocupação de nos preservar, né? E ontem nós pudemos ver, através desse estudo explanado pela irmã Michele, a devida importância, através de Paulo, que nos trouxe e nos prepara para viver nos últimos dias. Hoje, veremos o capítulo 15 de Romanos. E aqui nós vamos à leitura. Capítulo 15, versículo 1, diante está escrito: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não guardar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, e que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e uma vez glorifiqueis ao Deus
e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentio, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e a paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Até aqui nós vamos dar uma pausa e a gente vai para algumas abordagens desse capítulo 15, do versículo 1 até o 13. Bem, literalmente, mas os fortes, a palavra traduzida como forte significa poder ou poderoso e descreve-os espiritualmente como amadurecido. Esses crentes estão firmes e devem ajudar os outros a ficar também firmes. Acolher ou levantar, essa seria a palavra que muitas vezes no sentido de suportar, aturar com paciência, como é possivelmente o caso aqui. Suportamos. Devemos suportar uns aos outros. Contudo, aqui Paulo especificamente os atos que revelam a debilidade da fé como critério de desnecessário julgamentos errôneos. Os amadurecidos são capazes de fato, deve tolerar com paciência. E em vez de instruir nos próprios direitos, e desejo que cada cristão deve estar disposto e a subordiná-los ao bem-estar dos irmãos, mesmo quando estes parecem débeis. Ou seja, para benefício do próximo e ajudá-lo em seu crescimento espiritual, Paulo aqui não está querendo dizer que os mais experientes devem agradar os débeis por concordar com suas opiniões e práticas, e nem condescender com os que eles acham que sejam bons. Paulo aqui ilustra e reforça o dever de sacrificar o próprio prazer para o bem dos seus irmãos, referindo-se ao exemplo supremo do abnegado Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se dispôs a abrir mão até mesmo da glória celestial pelo bem da humanidade caída. E espera que haja correspondente à abnegação e sacrifício por parte daqueles que ele o enviou. Certamente, os servos não devem se considerar exaltados demais para não seguir o exemplo do Mestre. E as Escrituras inspiram que a esperança naqueles que suportam o sofrimento por amor a Deus e para o bem de seu semelhante, a resistência de que os cristãos está habilitado a exercer e o conforto que recebe na aflição confirma
e fortalece a esperança, a paciência. E a paciência, mais uma vez, renova as esperanças. Literalmente, pensar as mesmas coisas. E Paulo não ora aqui pela uniformidade de opinião, mas por um espírito de unidade e harmonia. E a simples unidade não é que Paulo deseja que seus irmãos, mas que um espírito de unidade o representado pelo modelo perfeito, daquele cujo objetivo era fazer não a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ou seja, o que Paulo está querendo nos dizer? Que aqui todos nós devemos se submeter para o crescimento uns dos outros. Porque temos recebido do Senhor Jesus Cristo as incumbências necessárias e podemos sim suportar uns aos outros em amor. Contudo, as Escrituras deixam claro de que nós não precisamos concordar com todos os raciocínios, mas que devemos ter paciência ao instruí-lo para que todos cheguem a se tornar fortes na fé. E cada um de nós devemos reconhecer uns aos outros como cristãos e tratar uns aos outros como tais, mesmo tendo opiniões diferentes sobre as questões diversas. Se Cristo estivesse disposto a nos receber com todas as nossas fraquezas, devemos certamente estar prontos a nos acolher mutuamente, porque assim Cristo nos recebeu, em nossas fraquezas, em nossas debilidades. E de igual modo ele nos ensina que devemos acolher uns aos outros. E devemos fazer, sim, certos sacrifícios para que essa unidade chegue-se ao aperfeiçoamento daquilo que Deus espera. E Cristo tornou-se e foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Sim, literalmente, a circuncisão, alguns entendem que esta declaração significa que Jesus foi um ministro da circuncisão no sentido de ser ministro da aliança na qual a circuncisão era o sinal. Outros interpretam que esta passagem significa que Cristo veio para ministrar aqueles que foram circuncidados, os judeus. Cristo veio, em princípio e em primeiro lugar, para ministrar a casa de Israel. Esse foi o primeiro objetivo. Contudo, a nação de Israel havia o rejeitado. E logo a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se volta e se acha lugar nos corações dos então condenados gentios. E Paulo aqui, ele dá graças a Deus em Cristo, como demonstração e em relação aos judeus e a gentios. Cristo se dispôs a submeter-se a tudo que fosse necessário, a fim de resgatar as criaturas caídas, onde estivesse, sobre a condição que estivesse. Esse foi o primeiro objetivo. Contudo, a palavra diz que o Senhor tem outras ovelhas fora do aprisco. Portanto, cada um de nós somos chamados ao amadurecimento, ao invés da debilidade. E aqueles cujo a experiência tem sido alcançada, deve ter paciência com os fracos. Esse é o apelo que Paulo faz aqui no capítulo 15. E deve estar disposto também a acolher mutuamente, assim como Cristo os acolheu. E se mutuamente considerarmos, apesar das nossas fraquezas e falhas, e se empenhar para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja,
o sentido de Cristo se tornou ministro da circuncisão a fim de confirmar as promessas e para que os gentios glorificassem a Deus. A manifestação de Cristo faz a veracidade de Deus por cumprir as promessas feitas a Israel. Também é a base da misericórdia de Deus aos gentios. E ele foi ministro da circuncisão a fim de que os judeus, e que não somente os judeus, mas também os gentios fossem salvos por ele. Portanto, os cristãos judeus deveriam estar dispostos a acolher os gentios convertidos e a tratá-los como irmãos, visto que havia em Israel aquela rivalidade onde eles não aceitavam os pagãos por suas práticas. Ainda hoje existe muita separação, entre cristãos e pagãos. Contudo, o Deus que estava disposto e está disposto a salvar os cristãos, também está disposto a salvar os pecadores, que ainda não se arrependeram. Ainda há separação. A misericórdia de Deus sobreveio aos judeus, que rejeitou a graça e tão logo foram rejeitados como nação. E Paulo mostra também que, desde o princípio do seu ministério, o desejo de Deus era salvar os judeus. Contudo, o ministério de Paulo, ele se encontra mais ênfase aos gentios. Então, Paulo se dirige a pregar o evangelho nos confins do mundo, aonde a mensagem de salvação ainda não havia chegado. Então, aqueles que tinham ali o conhecimento a respeito do reino de Deus, Paulo não tinha muito essa preocupação. Então ele orava fervorosamente a Deus para que Deus o enviasse aos lugares ainda onde o estandarte de Cristo ainda não havia chegado. E o desejo de Paulo era fincar a bandeira do cristianismo. E assim ele foi bem-sucedido, impelido pelo Espírito Santo, evangelizou toda a Europa. E quando esses frutos do Espírito foram cultivados, houve ali entre os romanos e os gentios, houve uma harmonia entre os crentes daquela época, em amor. Judeus e gentios, naquela ocasião, amadurecidos e débeis, todos estariam juntos, desfrutando da alegria, da paz e da esperança, e compartilhava o amor de Deus uns com os outros. Os versículos 14 em diante está escrito: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, e para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargos de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. E aqui nós temos aquele clássico de Paulo, que ele não se gloriava daquilo que ele fazia, mas se gloriava em Cristo. Então Paulo, ele não se gloriava das obras que realizava, mas se gloriava na cruz de Cristo. Por forças de sinais e prodígios,
pelo poder do Espírito Santo, e de maneira que desde Jerusalém, a circunvizinhança, até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tiver a notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então aqui a preocupação de Paulo era levar o evangelho àqueles que ainda não havia recebido. Paulo também não se gloriava naquilo que fazia, e a glória de Paulo não estava em a glória de Paulo estava em Jesus Cristo. E ele reconhece que não tinha nada do que se gloriar, mas que como ministro do evangelho havia feito todas as coisas em Cristo e por meio dele. Então, por meio de Paulo, e não somente dele, mas de todos os seus apóstolos, o Messias, ele operou todos os sinais e prodígios, tanto diante dos judeus, quanto diante dos gentios. E literalmente, eles podem ver os prodígios operados pelo poder do Espírito de Deus, sinais e mais sinais. E ali enfatiza a importância do milagre como meio de revelar e confirmar a verdade espiritual. E ali ele expressa o efeito dos milagres sobre as testemunhas, como a manifestação do poder sobrenatural. A expressão da força dos sinais dos prodígios fala do que o poder de Deus tem para convencer e os prodígios para intimidar. Em outros textos, Paulo se refere aos milagres credenciais do apostolado, como em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Atos, capítulo 14, versículo 3, 15, 12 e 19 e 11. Aqueles que ainda não crê, verão tantos os sinais, os milagres e os prodígios, para que a manifestação divina seja vista diante do seu povo. E até esse tempo, o apóstolo tinha sido impedido de visitar Roma. E por causa do desejo de completar a pregação do evangelho nas regiões por onde tinha viajado, finalmente ele se sentia livre. E então para fazer a viagem a Roma, já que não tinha mais campo de atividade nesta região. Ou seja, ele já havia percorrido todas as regiões. Então o desejo de Paulo era, assim como do Senhor Jesus, era anunciar o evangelho. E nós não devemos ter outro anseio, outro desejo, a não ser pregar o evangelho. Viver o evangelho na prática, acolher uns aos outros em amor, não perder tempo com aquilo que não é relevante. Afinal, Deus já os salvou. E se Deus já os salvou e já o recebeu como é, ele é poderoso para transformar em Cristo Jesus os débeis e se utilizará dos amadurecidos para que essa unidade se torne perfeita. No final, como praticamente em todo o seu ministério, em todas as suas escritas, Paulo ele faz um apelo. E a partir do versículo 30 ele diz: rogo, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que visitai-vos pela vontade de Deus,
chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me conosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, Paulo, ele faz aqui um apelo para os irmãos de Roma orar por ele, para que ele, ao voltar para Jerusalém, pudesse ser aceito. E com razão, ele estava apreensivo quanto à possibilidade da hostilidade por conta dos judeus incrédulos que ali se encontravam em Jerusalém. E Paulo ali, ele praticamente faz uma oferta pelo serviço que ele desenvolveu. E Paulo tinha dúvida se a oferta seria recebida com gratidão. Paulo havia, sem dúvida, oferecido aos judaizantes na igreja de Jerusalém por causa da atitude deles em relação aos rituais judaicos e às questões da admissão dos gentios. Por isso, ele pedia oração e ele achava que era impossível que os irmãos judeus pudessem aceitá-lo. A oferta daqueles que havia enviado, afinal eles eram gentios, e Paulo estava receoso de que eles pudessem desprezar essa oferta. Aqui é enfatizada a necessidade de sempre se submeter à vontade de Deus. De fato, ele chegou a Roma, mas não com alegria, nem para recrear, pelo menos não da forma esperada. Mas Paulo encontrou descanso. Ele encontrou descanso. Ele encontrou a paz em Jesus Cristo, mesmo não sendo bem recebido. Nós também podemos encontrar descanso quando não somos bem recebidos. Mas assim como o apelo que Paulo fez aos irmãos de Roma, esse deve ser um apelo oportuno, que todos nós possamos firmemente uns orar pelos outros, de forma consistente e sistemática. Afinal, nenhum de nós estamos livres da rejeição, mas que possamos encontrar a paz, a alegria, a felicidade em Cristo, e que possamos também ter sempre uma palavra temperada uns para com os outros, mesmo quando a gente não concorda com determinados pontos de vista. Afinal, a Bíblia é clara em dizer que não devemos julgar, mas que Deus abençoe e que a vontade dele se cumpra, conforme o seu santo querer em nossas vidas. E assim o será. Afinal, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele e para ele. Que possamos, assim como os gentios, glorificar o nome do nosso querido Jesus. Afinal, a salvação ela chegou e ela agora está muito, muito, mas muito próximo da concretização do plano da redenção. O sacrifício foi feito e depois de 3 dias, conforme o prometido, ele ressuscitou. A promessa é de que todos aqueles que dormiram em Cristo também ressuscitará. E isso é motivo de grande gozo, grande alegria. E se ficarmos vivos por ocasião da segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, do qual eu creio que estaremos vivos, eu creio que estaremos vivos. Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos fazer subir juntamente com seus anjos. Não podemos perder de vista as promessas que foram feitas aos nossos pais. Logo mais, adentraremos nos portais celestiais, pelos méritos daquele que ressurgiu da morte para a vida. Que possamos ter paz, alegria, esperança, amor uns para com os outros, e que possamos
pela graça, ser essa unidade da qual o Senhor Jesus Cristo, da qual os apóstolos trabalharam, da qual o próprio apóstolo Paulo tanto desejou, que essa realidade seja em nossas vidas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Essa foi a mensagem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, meus irmãos. E antes de finalizarmos, eu gostaria de convidar o irmão Claudivan para nos dirigir nessa oração final. Em nome de Jesus. Sim, vamos orar, irmãos. Com a honra e glória do Senhor Jesus. Santo, santo, glorioso, Deus da vitória, Deus do refúgio e da nossa fortaleza. Senhor Deus, Deus vivo que habita no mais alto do céu. Seu clamor, Pai, é tão forte que os seus filhos, Senhor, sentem a sua presença poderosa e seu agir grandemente. Mas que essa noite, Pai, teu Santo Espírito, Senhor, tocou. Usaste o seu filho e servo, o irmão Marlon, Senhor, para transmitir, Senhor, essa mensagem, Pai, poderosa em nossas vidas. Que muitas almas venham a ser alcançadas, corações venham a ser preenchidos, Senhor, com a luz maravilhosa dessa mensagem eterna. Resplandece, Pai, cada vez mais, Senhor, a sua graça e o seu louvor, e cada vez mais venha fortalecer a sua filha e serva, a irmã Vitória, Senhor, no caminho da verdade. Que ela venha sentir, Senhor, a sua presença grandemente, fortemente em Cristo Jesus, Pai. Guia, Senhor, os passos, guia, Senhor, o coração, e cada vez mais ela venha sentir, Senhor, a unção sobre ela. Reveste, Pai, ela grandemente com a proteção do mais alto céu. Que ela venha estar brindada conforme o seu querer e a sua graça. Pois, Pai, livra. E que ti, Senhor, esta noite, fortalece seu filho José, família nessa jornada, Pai. Fortalece, Pai, em nome do Senhor Jesus, como o seu querer e a sua vontade, na vida do irmão Marlon, na vida da irmã Fátima, na vida da irmã Daí, na vida da irmã Lisama, em nome do Senhor Jesus, Pai. Na vida da minha mãe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Na vida da irmã Simone, do irmão Paulo, irmão Silvano, irmão Denis, todos os demais, Pai. E na vida, Pai, do irmão João, família, do irmão Atra, sua família, Senhor. Na vida também, Pai, do irmão Eduardo, e especialmente, Pai, indo de encontro e vem dar a saúde, Pai. Eu clamo, Pai, Senhor, conceda, Senhor, que a sua santa mão, Pai, indo de encontro e vem dar a saúde e a cura sobre o Eduardo, Pai, o filho da irmã Daí, Senhor. Resplandece sobre ele, Senhor, a melhora e a restauração em Cristo Jesus, Pai. Que esta noite, Pai, indo de encontro também, Senhor, o lar e a família da irmã Michele, em fortalecer cada vez mais nos princípios, na sabedoria do vindo do mais alto céu sobre a vida dela. E que ti, Senhor, esta noite, em fortalecer a irmã, Senhor, Florentina, Sebastião, os pais da irmã Michele, coloque em suas mãos, ó Deus vivo, o eterno. Senhor, estamos, Senhor, sentados nos pés do Senhor Jesus. Estamos, Senhor, ajoelhados nos pés do Senhor Jesus. Mas a sua glória, Senhor, é tão infinita, é tão grande, que a gente sente, Senhor, a restauração em nossos corações. Pois, Pai, a grande vinda do Senhor Jesus se aproxima deste mundo, Pai. Vai soar, Pai, a última trombeta. Restaurarás, Senhor. Aqueles que estão dormindo em Cristo Jesus vão ter o corpo, Pai, purificado, transformado, Pai, e glorioso. Alfa, o ômega, Senhor, que a palavra viva que vem do Santo Trono vem fortalecer e vem nos preencher, Senhor, com essa luz maravilhosa que ti, Senhor, está toda noite nos concedendo, Senhor, essa maravilha, o livramento, o cuidado, a graça
e o amor da verdade. Cada vez mais indo em encontro também, Pai, aqueles que estão com o enfermo, Pai. Que seja feita a sua vontade na vida do irmão Lero, do irmão de Assis, do irmão Simão, Pai, da irmã Sofia. Em fortalecer, Senhor, a irmã Ana, Pai, nessa graça que Ti, Senhor, concedeu e cada vez mais ela venha cada vez mais estar forte e firmada, Pai, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Protege todas essas filhinhas, Senhor, do livro de todo mal, que a graça e o amor da verdade do Senhor Jesus venha clarear os nossos corações e a gente venha sentir, Senhor, que Tu és o Deus, Pai. Tu és Deus, o Eterno, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Eterno, o Pai do Cordeiro, o Senhor Jesus, Pai. Em Ti, Senhor, está cada um de nós, Pai. Nos segura, Senhor, nos renova, nos mostra e entender, Senhor, as maravilhas do Santo Espírito para conosco. Abençoe o irmão Jovaldo, Pai, seus familiares. Abençoe, Pai, o irmão Oswaldo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mas que essa noite, Pai, um pedido especial e um pedido, Pai, pequeno. Senhor, renova, fortalece cada vez mais nós na fé. Que a gente cada vez mais venha, Senhor, ter uma fé firme, forte, inabalável na Tua santa presença gloriosa, Pai. Deus da cura, Deus do milagre, Deus da nossa força, que Tu és, Pai, todo o poder e esplendor e luz e o domínio e o louvor eterno. Nos corajosa, Pai. Nos fortalece, Pai. Cada vez mais a gente vem estar sereno, Pai. Quebrantados, esvaziado do nosso próprio eu. Mas nós nos vimos mais em nós. Mas Cristo vive em nós, sim. Resplandece, Pai, as suas maravilhas e os milagres eternos do reino do céu em nossos corações. Escreve, Senhor, cada um de nós no livro da vida, Senhor. Cada vez mais, Senhor. Que maravilha, Pai. Que bênçãos. Ó Senhor. Não tenho palavra. O imenso amor, imensurável, do Senhor Jesus, que morreu na cruz. Por mim, por todos, por toda a humanidade, Pai. Pagou por nossos pecados. Isso não tem preço, Pai. O sacrifício do Senhor Jesus foi incondicional. O amor limpo, puro e eterno. Motivo de agradecer é louvar o seu nome santo, para todo eterno sempre. O seu nome venha ser glorificado, Pai, exaltado, clamado todos os dias em nosso coração. Limpa, renova nosso coração, nossos olhos, que venha estar brilhando, Senhor, através das Escrituras, através da palavra amiga, Senhor. Que o Evangelho eterno, Pai, mais 3 mensagens angélicas, Pai, são mensagens, Pai, de força, Pai. São mensagens que a gente somos fortalecidos. Essa mensagem, Pai, é maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Que essa oração venha ser levada ao teu santo trono. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos e dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, e até amanhã, em nome de Jesus, meus irmãos.